Ventos de doutrina, o que é? Quais são os seus males? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. E nós estamos dando continuidade ao nosso primeiro trimestre de 2024, lições bíblicas jovens CPAD, com o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje é a lição de número 10, que será ministrada no dia 10 de março de 2024. E o tema é o cuidado com o vento de doutrina. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento à nossa programação. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te render graças, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar este programa. Senhor, me perdoa, Pai. Me dá força, me dá graça. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender e juntos possamos colocar em prática aquilo que vamos aprender. Senhor, ajuda os professores, dá força, dá ânimo, não deixa desistir, não deixa parar. Eu sei, Senhor querido, que as lutas não são, Pai querido, fáceis, Pai querido, Pai amado, de lidar, mas é o Senhor que está nos capacitando a vencer. Capacita esse irmão, capacita essa irmã. Senhor, nos dá um programa mais uma vez edificante para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, não deixe de divulgar o canal, tá sendo bênção para você, vai ser bênção para outras vidas também. Ative o sininho das notificações, se inscreva, tá? Deixe o seu comentário, o que você achou dessa lição, tá? De que lugar do Brasil você está assistindo, ou fora do Brasil, e também compartilhe. Compartilhe, lá tem um botãozinho de compartilhar, você vai estar levando a mensagem para outras pessoas. Vamos lá. Texto principal. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7, 16 e 17. Jesus deixou claro que a doutrina não era dele. A doutrina era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele mostra que o que ele vem trazer está em conformidade com o que o Deus se revelou lá no Antigo Testamento e já trazia para o povo de Israel. Resumo da lição: as escrituras sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. Se você não estudar a palavra, você não tem como resistir aos falsos ensinos, porque você não vai conseguir identificá-los. Texto bíblico, Efésios capítulo 4, versículo 16. E eu estou deixando de recomendação aqui o vídeo, tá? Com a exposição bíblica de Efésios 4, de 11 a 16. Aqui o tema é o que é liderança cristã, mas eu explico o texto e vai te ajudar a compreender o texto para você poder ministrar esta lição. Então é importante que você possa assistir este vídeo também. E aí eu quero aproveitar logo e deixar aqui para vocês uma informação. Participe do canal do pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Eu estou anunciando logo aqui no início, porque há pessoas que depois perguntam porque não vão até o final da aula, então eu já anuncio aqui no início. Mostrando para você aqui, você entra no meu canal no Telegram, o link está na descrição, se você ainda não faz parte. Tem que instalar o aplicativo, é claro, o link. Primeiro você vai lá na loja do seu Android ou do seu iPhone, vai instalar o Telegram, depois você vem aqui no link no vídeo, clica aí na descrição, meu canal no Telegram, e ao clicar você vai poder
entrar no canal. E no canal você vai procurar a publicação. São muitas publicações, você vai ter que procurar, é claro. E aí tá aqui a publicação da lição que nós temos aí da lição anterior, mas eu já tenho a lição 10. Quando você clicar aqui, você vai ser levado automaticamente para a página do meu site. E aí, ao entrar no meu site, basta você descer a página, vai descendo, tem várias informações, você vai lendo, se lhe interessar, cursos que eu recomendo. E aqui embaixo está aqui, ó, arquivos em PDF para download. Basta você clicar aqui para baixar o comentário, igual da revista, e aqui o slide em PDF, esse que passa aí na tela para você. Então não tem como errar, tá bom? Não deixe de baixar gratuitamente. Vamos lá. Não só a aula da EBD é assim, mas os outros vídeos também. Pode ser até que tenha algum vídeo que o link esteja ainda na descrição, porque é vídeo antigo. Mas os vídeos novos, nenhum deles tem link na descrição. O link vai estar no meu canal no Telegram. Comentarista da lição, pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Objetivos da lição são 3 tópicos. Então nós temos, primeiro tópico, mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas. Segundo tópico, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas. Terceiro tópico, saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra. Introdução. Estamos estudando a respeito da preciosidade da doutrina bíblica e advertindo sobre os perigos da falsa doutrina, que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. Então nós temos aqui que prestar atenção. Nós vamos estudar sobre como a doutrina é preciosa e sobre os perigos da falsa doutrina, não da sã doutrina. E os perigos porque ela nos levam a erro e a práticas pecaminosas. Na lição desse domingo veremos uma análise a respeito do que a Bíblia chama de vento de doutrina. Você viu que eu abri, o que é vento de doutrina? Quais são seus males? A fim de que seja identificado, resistido e vencido. Vamos também ver como podemos identificar as atuais falsas doutrinas e como o crente pode e deve resistir aos seus ataques, mantendo assim o amor a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Talvez você pare e pense assim, mas por que as falsas doutrinas atuais? Porque no tempo bíblico havia falsas doutrinas. Só que nos nossos dias, elas vão se proliferando e se modificando. Então nós temos que estar atento a toda modificação para podermos estar combatendo aquilo que é falso. Tópico 1. Tendências atuais das falsas doutrinas. Número 1. Tempos pós-modernos. Vamos lá. O crente não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Isso aqui é tão importante porque parece que existem em alguns lugares uma mentalidade que se usa muito o seguinte. Preste atenção nessa colocação para você entender. Aqui está a Bíblia. Alguém diz assim, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É fato isso? É. Mas isso quer dizer que eu não preciso estar atento às notícias do meu dia a dia? Claro que tenho que estar. Porque a Bíblia não vai descrever as notícias detalhadamente para que eu possa usá-la para poder combater aquilo que é errado. Então, o cristão ele precisa ter informação dos acontecimentos. É baseado nessas informações que muitas igrejas promovem palestras, estudos bíblicos, seminários ou mini-seminários de temáticas atuais para ensinar e para preparar os crentes para não serem enganados. Agora, se você é aquela pessoa que está alheio aos acontecimentos do seu dia, da sua época, o que vai acontecer? Você vai ser pego. Porque você não vai ter como combater essas coisas porque você não tem a devida informação. Então o cristão ele precisa estar atento. Eu não estou falando que você tem que acompanhar alguns tipos de programações, por exemplo, existem jornais sensacionalistas em determinados canais. Aquele jornal que fica preso, não sai agora, a gente já volta, e aí passa aquelas notícias que mexe muito até com o seu emocional, e se você não tiver vigilância, aquilo te joga para baixo, te deixa depressivo, te deixa ansioso, ou então desperta em você uma ira contra um ato que foi feito contra uma criança, contra um adolescente, contra uma adolescente, contra uma mulher que às vezes não teve sequer como se defender. Então esse tipo de jornal não é o jornal que eu estou falando para você ter acesso.
mas você precisa estar aí inteirado dos acontecimentos do dia a dia. Como é que nós saberíamos, e já foi dado lições, principalmente nas lições adultos da CPAD, como é que nós saberíamos o que está acontecendo no âmbito escolar se não tivéssemos a preocupação de ter esse entendimento, de buscar essas informações? E aí os comentaristas vão lá, escrevem o que está acontecendo e mostra como se defender disso. Então nós precisamos estar atento. O crente não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Nesse caso, que tempos são os atuais? Quais as principais marcas da atualidade? Vamos lá? A Bíblia faz sérios alertas sobre o perigo que cerca o crente no que se refere ao presente século. 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. E aí tem lá 2 Timóteo 4,10, Tito 2,12. Para que não se renda aos apelos mundanos e carnais de seu tempo, o crente precisa ser capaz de identificar os seus males, a fim de enfrentá-los e vencê-los. João, na sua epístola, diz: não ameis o mundo nem no que o mundo há. Mundo ali é sistema. E o sistema funciona de forma diferente nos tempos. O inimigo trabalha com estratégias modificadas, que têm a mesma finalidade: derrubar o crente, derrubar o cristão, fazer ele fracassar, fazer ele se prostrar, mas que tem algumas modificações. Paulo, na sua carta aos Romanos 12:2, diz: e não vos conformeis com este mundo. O mundo ali também é sistema. Então a forma com que as pessoas que não servem ao Senhor se comportam, mas também em si o que é promovido. Porque há uma diferença, e eu preciso enfatizar isso aqui nessa aula, de alguém que comete imoralidades, bebedeira, jogatina. Muito bem, a pessoa comete. Ela tá lá cometendo, mas é diferente, é pecado também, mas é diferente daquela que não só comete, mas promove. Ou seja, ela defende com um dente que tem que ser feito. Então os males que essa pessoa que comete e promove são muito maiores do que aquela que só comete. Isso não quer dizer que a pessoa que comete não esteja errada. Mas eu estou mostrando a diferença. Existem aqueles que cometem o erro, mas não propagam o erro através de defesa. O seu testemunho propaga o erro, mas ele não defende aquilo de um em dente. Mas existem aqueles que não só vivem, mas propagam. Está lá na carta aos Romanos, capítulo 1. Não só fazem, mas incentivam os outros a fazerem. Cuidado, cuidado, cuidado. O tempo atual tem sido chamado de pós-moderno, cujo sentido pode ser resumido como o movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais e universais. Você vai estudar, quando você estuda, você vai falar de Idade Média, de Idade Moderna, tá? Depois vem pós-moderno. Então tudo isso tá tempos e tempos. E qual é a tendência desse tempo? Rejeita a cultura. Rejeita os valores da modernidade. Vê com desconfiança os princípios racionais e universais. O Ocidente, a sua cultura, está fundamentada nos valores judaico-cristão. Então o que acontece? Eles rejeitam isso. Porque isso tem amparo na Bíblia. E eles não querem isso. Porque são valores absolutos. Eles não gostam de regras. A questão é, vou mostrar daqui a pouco, mas a frase que poderíamos usar para poder classificar isso é proibido proibir. Ponto final. Certo? Na prática, o mundo pós-moderno desvaloriza a lógica e o sentido das coisas, dando ênfase ao que foge à regra. Então eles não gostam de regra. O que é lógico tem que ser descartado. Ah, isso aqui é certo? Isso é certo porque é coisa da cabeça de quem veio antes da gente. Mas para mim não é certo. É o que ele vai dizer. Mesmo que aquilo veio dando certo o tempo inteiro, funcionou o tempo inteiro, mas chega ele, aquele grupo, para dizer: não vamos fazer mais desse jeito. Ainda que o jeito que eles vão fazer agora vai dar tudo errado, não importa, eu faço como eu quiser. Essa é a marca da pós-modernidade. 2. Tempos de desconstruções.
A pós-modernidade foi disseminada principalmente pelo pensamento de alguns teóricos, pensadores, que representam a ideia desse tempo, que buscam afrontar a fé cristã. Imagine um jovem na escola à mercê de um ensinamento desse. E muitas vezes eles estão lá à mercê desse tipo de ensinamento. Então eles precisam ser preparados em sala de aula, eles precisam ser preparados em cultos de ensino da palavra, eles precisam ser preparados em eventos de ensino que tratem desses assuntos especificamente para que eles possam saber como se defender. Caso contrário, eles serão vítimas fáceis, presas fáceis, que vão ser doutrinadas e daqui a pouco não quer mais saber da fé cristã, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada. A ideia desses teóricos é a de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana apenas. Então, mesmo que funcionou, se é conhecimento religioso, se é conhecimento familiar, é herdado, passou de pai para filho. Agora você vê, a Bíblia manda os pais ensinarem os filhos no caminho que deve andar, sendo exemplo, caminhando e o filho olhando, e ele ensinando. Ou seja, ele vive o que ele ensina e o filho vai aprendendo e vai vivendo. Isso para eles não serve. Não adianta passar de pai para filho. Isso é desvalorizado. Olha que coisa terrível. Diz que é fruto da mente humana apenas. Não importa se funcionou até agora. Ah, tá funcionando? Não importa. Não importa que funciona. Importa que nós rejeitamos. É isso que eles pensam. Para alguns teóricos da pós-modernidade, as palavras conhecimento, preste atenção nisso aqui, ó. Conhecimento e poder estão relacionadas de forma que o discurso não tem intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Aí o Senhor diz pelo seu profeta no livro de Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas eles dizem que conhecimento e poder é uma forma de estabelecer domínio e poder. Mas é isso mesmo. Quem serve a Deus está debaixo do seu domínio e debaixo do seu poder. Quem não quer estar debaixo do seu domínio e do seu poder está fora. Ele está rejeitando vida eterna. É isso mesmo. Estamos debaixo do domínio e do poder de Deus. A Bíblia fala que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, necessidades básicas, vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus. Não quer estar debaixo do domínio de Deus? Então está condenado ao inferno. É o que a Bíblia ensina. Eles também propagam a desconstrução das bases pré-estabelecidas, pois para tais pensadores são apenas criações humanas. Então, família é constituída de quê? Homem, mulher e a sua prole, se houver. Não, isso é coisa do homem. Eles dizem isso. Tá na Bíblia. Foi Deus quem estabeleceu a família, mas eles não querem saber. Eles dizem o seguinte, não, família não é isso. Nós vamos desconstruir isso e vamos construir um novo modelo de família. E para isso eles usam as redes sociais, eles usam os canais de TV, os momentos de propaganda que você às vezes não tem como fugir, porque você tá vendo uma programação que você gosta e de repente entra uma propaganda de uma coisa que você olha assim e fala, mas como é que é possível isso? Mas é uma forma de quê? De estar desconstruindo e construindo um novo modelo. Então o modelo novo que eles estão apresentando não é um homem e uma mulher, mas aí é dois iguais, ou duas iguais. Deu para entender? Então agora família é dois iguais. Ou duas iguais, tá entendendo? Só que dois iguais ou duas iguais não podem reproduzir. Não tem como reproduzir. Então se separasse vários, entre aspas, casais de dois iguais ou de duas iguais e colocasse numa ilha, e se esses dois iguais, esses casais de dois iguais, tá? E esses casais de duas iguais, se é que nós podemos chamar de casais, é apenas para que você entenda, tá? Eles não se relacionassem entre si, trocassem de parceiro, haveria uma extinção deles em poucos anos. Porque para se reproduzir, precisa ser a união de um homem e de uma mulher. Não adianta o homem ter aparência que não é a dele, não adianta a mulher ter aparência que não é a dela, porque isso não transforma ela
em um homem. E isso não transforma o homem em uma mulher. Os órgãos continuam sendo os mesmos. E ainda que haja uma operação para mudança de sexo, não há como remover hormônios. Não há como remover a fragilidade do corpo, que é diferente, a estrutura corporal. Por mais que seja feito modificações, não é assim que funciona. Mas eles trabalham com a desconstrução. E sabe aonde eles querem começar? E aonde eles começam? Nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Incitando eles a dizer para eles, vocês não têm que aceitar regras. Vocês têm que criar regras de vocês. Eles incitam a não obedecer pai, não obedecer mãe. O pai e a mãe perdem o direito de educar e quem passa a educar passa a ser a escola. Só que isso não é correto. Escola ensina matemática, geografia, ciências, história, mas quem educa são os pais. Só que eles querem desconstruir isso. Então, o professor de escola dominical que dá aula para jovens precisa estar muito bem preparado para poder passar esses ensinamentos para eles, para que eles não se tornem presas fáceis. A desconstrução do conhecimento herdado e da palavra falada e da palavra escrita representa a destruição da tradição. E aqui não estamos falando de tradição humana, do ensinamento, apenas a tradição humana. E da palavra de Deus, tudo junto, porque a palavra de Deus também é escrita. Pilares do cristianismo. Então vem a tradição, vem o ensinamento e a palavra de Deus. Pilares do cristianismo. Você vai ver que existem pessoas que não são cristãs e que para eles o modelo correto de família é um homem e uma mulher e sua prole, ou seja, filhos se houverem. E eles não servem a Deus. Se você perguntar, não, mas você não quer a partir de agora se relacionar com alguém igual? Ele vai dizer não, ou ela vai dizer não, eu não quero. Por quê? Porque eles foram ensinados dessa maneira, mesmo eles não servindo a Deus. Então eles veem esses pensadores com esses ensinamentos para desconstruir e reconstruir um novo modelo. Isso é os ventos de doutrina. 3. Espiritualidade sem vida. A mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem mais nocivo à fé cristã na atualidade, pois ela defende o fim do padrão, principalmente o bíblico. Para eles, a Bíblia é algo abominável, porque a Bíblia traz regras absolutas, e eles não querem verdades absolutas. Logo, a verdade é particularizada, é a minha verdade. O que é correto para mim pode não ser correto para você, e não tem problema. É diferente. Eu posso ter preferências que não atinjam a palavra de Deus. E ninguém pode me recriminar por isso. Por exemplo, vamos lá, preferência. Cor. Eu gosto de azul. Eu gosto muito de azul. E de cores mais escuras. Eu sempre gostei. Isso tem a ver com a minha personalidade. Mas tem gente que gosta muito mais de cores claras. Agora eu vou pegar e vou taxar uma pessoa que gosta de cor escura. Ah, não, cor escura é treva, é coisa do diabo. Isso é coisa da cabeça da pessoa. Isso é ideia dela. Nós não vamos nem entrar nisso, porque quem criou tudo foi o Senhor. Então não adianta vir com essa história, porque o preto não pode ser de Deus, porque preto remete a trevas. Quando remete a trevas, sim. Quando estão falando de parte espiritual, sim. Mas isso não quer dizer, até porque... Que cor mesmo é a capa do livro? Qual é a capa? Qual é a cor mesmo dessa capa da Bíblia mesmo? Preta, né? Muitos anos vem sendo assim. Só agora que modificou, tem azul marinho, tem rosa, agora para poder atender a necessidade de gostos de pessoas. Mas sempre foi preto. Ah, não, mas tem uma outra questão. A escrita dentro também é na cor preta. É cor preta também. Vai botar o quê? Amarelo? Verde? Tem, pode ser que tenha. Mas vamos parar com essa coisa. Então, é uma preferência, um gosto. Tem pessoas que gostam de um tipo de fruta, outros gostam de outro tipo de fruta. Uns gostam de um tipo de comida, outros gostam... E por causa disso vamos nos recriminar? Isso está no campo de gostos. Agora, quando se fala das verdades da Bíblia, aí não é questão de gosto. É questão do que Deus estabeleceu e que nós temos que cumprir. É simples assim. Então aí não é verdade particularizada. A autoridade é desrespeitada e aí eles ensinam e promovem que você venha desrespeitar seu pai, sua mãe, seu professor, seu pastor,
seu patrão. Todas as autoridades são vistas como inimigos. Então é por isso que essas pessoas se rebelam contra quem está numa posição de autoridade. Por quê? Porque elas foram, elas foram ali influenciadas por esse pensamento. E aí você vai ver um monte de jovens revoltados defendendo o que eles nem entendem. Querendo uma liberdade que eles nem sabem o que é liberdade. Justamente porque foram influenciados por esse tipo de pensamento. E aí eles não respeitam pais, eles não respeitam professores, eles não respeitam, tá, autoridades, patrões. Por quê? Porque eles acham que eles são o quê? Opressores. E eles estão limitando a liberdade deles. E eles não podem ser limitados, porque eles são livres e podem fazer o que quiser. Isso é levar a sociedade para o caos. É uma desconstrução do que é correto. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que as pessoas venham se autodestruir. Porque se um filho não respeita um pai, se uma filha não respeita uma mãe, então como é que essa casa vai ter ordem? A filha vai falar o que ela quiser e é lei. O filho vai falar o que ele quiser e é lei. A mãe vai falar o que ela quiser e é lei, mas vai ser lei para ela, não para casa. O pai vai falar o que ele quiser para ele, mas não para casa. Isso vai virar uma bagunça. Isso desestrutura uma família e isso vai destruir uma família. Ela é implodida. Pum! E ó, desmonta toda. Então nós temos que ter muito cuidado com esses ensinamentos. E os nossos jovens precisam ser muito bem preparados, porque é eles que estão na fileira de batalha lá no momento que estão estudando, para poder ter o conhecimento, para poder galgar uma posição profissional. Eles têm que ir para a escola, para a faculdade. E como é que eles vão conseguir enfrentar um ambiente hostil, aonde vai tentar desconstruir tudo aquilo que a palavra de Deus ensina? Então eles precisam ser preparados para não se tornar uma vítima. Olha aqui, ó. O fim do padrão, principalmente o bíblico. Logo, a verdade é particularizada, a autoridade é desrespeitada, a moralidade é circunstancial. Se quiser relação ele com ele, não há problema. Ela com ela, não há problema. Ele com duas elas, não tem problema. Ele com três elas, não tem problema. Ela com três eles, também não tem problema. Depende. Vai do gosto da pessoa. Se a pessoa gosta, é problema dela. Quanto a isso, nós como cristãos, nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Vamos mostrar biblicamente que aqueles atos não são agradáveis a Deus. Mas nós não podemos desprezar as pessoas. Se elas fazem o que elas querem, é a vida delas. Elas têm até direito de fazer. Nós apenas anunciamos, olha, biblicamente isso não é correto. Deus quer transformar a sua vida. Ele não te criou para você poder usar o seu corpo dessa maneira. Certo? Mas nós não cerceamos o direito dessa pessoa. Não podemos cercear. Ela é livre, ela vai fazer o que ela quiser na vida dela. Mas daí, usar a liberdade que alguém tem para poder transformar isso num ensinamento que todos devem viver, esse tipo de liberdade, aí a palavra de Deus não aceita isso. Porque não foi com essa intenção que Deus nos criou. Isso só acontece por causa do pecado que Adão e Eva cometeram. E passou aí ter essa inclinação para tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Os relacionamentos são descartáveis. Aí tem a moda do ficar. Aí vai para um evento, chega lá, beija, daqui a pouco termina num ato sexual, termina numa gravidez, e aí vai lá para poder, ó, tô grávida. Ela fala, problema seu, dá teu jeito para lá. E nem me procura. Dependendo de quem ela se relacionou, se procurar, ela vai ter um problema seríssimo. E vocês entendem o que eu quero dizer. Então, são relacionamentos descartáveis. Ou então é aquele relacionamento que usa a pessoa apenas como se fosse um objeto. Como se fosse apenas algo descartável. Usou um copo, bebeu, terminou, água, jogou fora. Não há aquele relacionamento onde há proximidade e realmente há ali um relacionamento, uma aliança. Nossos jovens precisam ser preparados. Eu sou a favor que houvesse treinamento nas igrejas, de modo geral,
preparando os nossos jovens para o que é um casamento, para eles aprenderem antes de serem casados o que é vida de casado. Para que quando eles tomassem a decisão de se casar, eles soubessem de fato o que é casamento. Porque se preparar eles para isso, muitos deles vão dizer assim, eu não estou preparado para me casar agora. Então eles não vão na maré, ah, todo mundo se casa, eu quero me casar também. Não, não é bem assim. Ah, fulano casou cedo, ciclana casou cedo, eu também quero casar. Não, não, peraí. Eu tô preparada para me casar? Eu tô pronta para me submeter ao papel de uma esposa, de um marido? Não, eu não tô. Os jovens deveriam passar por esse tipo de treinamento. Eu não tô falando de curso de noivo, não. Tô falando disso, não. Tô falando de ensinamento mesmo, palestra para jovens para preparar eles para isso. O que é um casamento? Como é que se lida dentro de um casamento? Ah, pastor, não dá pra falar essas coisas, porque aí vai chegar numa hora que vai ter que se tratar sobre algo. E eles tratam disso na escola na maior facilidade. E não vão tratar como você não, procurando palavras, tudo certinho, eles não querem nem saber. A espiritualidade sem compromisso. Aí você vai dizer, pastor, mas lá é o mundo. Tudo bem, mas nós temos que instruir. Use palavras que não sejam palavras assim que deixam a pessoa escandalizada, mas tem que se ensinar. Tem que se ensinar. Como assim? A espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno, que está no âmago da maioria dos desvios doutrinários da atualidade. Então eles ensinam o seguinte, você não precisa ser membro de lugar nenhum, você não precisa ser pastor. Bom, se você não faz parte do corpo de Cristo, então você é um membro amputado. E um membro amputado, sabe o que acontece? Ele apodrece. Você vai ver no Novo Testamento que a igreja se reunia. Estavam juntos, tinham tudo em comum. Que história é essa? Ah, mas não tinha templo, porque naquele tempo eles estavam debaixo do Império Romano. Não tinha autoridade, não tinha autorização. O cristianismo não era uma religião conhecida, reconhecida pelo Império Romano. Só o judaísmo. Por isso o judaísmo tinha templo, mas o cristianismo não. Era visto, inclusive, como uma ordem inimiga. Então, havia perseguição da parte até dos judeus contra os cristãos. Por isso não havia templo inicialmente. Mas a igreja vai crescendo e tem necessidade de templo. Aonde vai abrigar os membros? Aonde eles vão se reunir? Então há essa necessidade. Isso não está errado. E sempre houve pastores. Ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Esmirna. Quem era o anjo? Era o pastor. Havia um pastor responsável. Que história é essa? De distorcer a palavra? Eles falam isso com quem não tem conhecimento bíblico. Agora, pega quem tem conhecimento bíblico, eles ficam gaguejando. E não vai sair nada. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Os seus adeptos não minimizam a importância da espiritualidade. Eles não minimizam. Entretanto, desvinculam de qualquer compromisso com uma denominação e até mesmo com uma liderança espiritual. Afinal de contas, o que importa é sentir-se bem e viver conforme os próprios padrões. Ou seja, para poder agradar adeptos, eles enfatizam a espiritualidade, mas uma espiritualidade que não pertence a nenhum lugar. Você não precisa, para amar a Deus, você precisa pertencer a uma igreja. Não, você serve a Deus em casa. Como assim? Igreja é formada de membros. E os membros precisam se reunir para serem edificados, aprenderem a palavra, se edificar, orar pelas causas um dos outros. Isso não é cumprido quando eu fico em casa. Quando houver o ataque do inimigo, quem vai me ajudar? Eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu vou estar numa luta sozinho, o inimigo vai me acabar comigo rapidamente. Ele me destrói rápido. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eclesiastes vai dizer que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, quem vai levantar ele? E olha que eu tô falando isso lá no Antigo Testamento. Olha que entendimento de Salomão. Quando você anda sozinho, você não tem ninguém, vai ser muito mais difícil. Então Deus estabeleceu, projetou a igreja para ela funcionar em unidade, como um corpo. Por isso que um dos exemplos da igreja, da representação da igreja, é o corpo. Mão direita, mão esquerda, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, pulmões, rins, estômago, fígado, vesícula, vistas, olhos, boca, orelhas, ouvidos. E aí? Então tem que estar
vai pegar uma parte do nosso corpo, vai arrancar um membro do nosso corpo, vai ficar lá. Ele não vai ser mais do nosso corpo, ele vai apodrecer se ele ficar lá fora. Foi amputado. Temos que compreender isso. Na espiritualidade pós-moderna é possível ter experiências sobrenaturais sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, mesmo porque ela é a espiritualidade do sentir, não do viver. Ué, sentir, todo mundo pode sentir. Só que Deus não preza, não prioriza o sentir. Deus prioriza o viver. Primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Quer ver um erro gravíssimo que nós cometemos? Nós achamos que Deus só recebe a nossa oração se nós sentimos alguma coisa, um calafrio. A Bíblia diz que Deus está ali inclinado para receber. Está nos olhando. Então acabou. Se você sentiu ou não sentiu, Deus viu, Deus recebeu, Deus ouviu. E ponto final. Você tem que entender isso pelas escrituras. Agora a gente acha que Deus só recebe o nosso culto se a gente sentiu uma coisa diferente. Que Deus só recebeu a nossa oração se nós sentimos alguma coisa diferente. Ah, hoje eu não chorei. Ah, hoje eu não senti nada. Então Deus nem me ouviu. Quem foi que disse para você que Deus está ouvindo, Deus está recebendo, ou Deus está se agradando, está atrelado ao que você sente? O que você sente tem a ver com as suas emoções. Mas independente das suas emoções, Deus continua sendo o mesmo. Eu é que não sou o mesmo. Se eu tô triste, eu não tenho ânimo de orar às vezes. Se eu tô triste, eu não tenho ânimo de ler Bíblia às vezes. Mas Deus não tem isso. Deus não tem tristeza. Deus continua sendo o mesmo. O lema dele é: cada um deve viver como quiser e é proibido proibir. Regras e liderança são algo opressor e devem ser rejeitados. Eles buscam uma falsa liberdade. Tópico 2. Resistência do crente. Então você viu quais são as características, quais são as tendências dessa época que nós estamos vivendo. Não é brincadeira. Nós fizemos aqui um resuminho. Porque isso vai ampliando de uma tal maneira que se você olhar, você fala assim, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Porque essa desconstrução, ela é bem orquestrada. Sabe aquela ideia que você já ouviu alguma vez alguém dizer, ah, porque no inferno é uma bagunça? Aí o príncipe dos demônios deve rir de quem fala isso. Eles são muito bem, eles organizam as coisas muito bem organizadas. Eles projetam as coisas muito bem projetadas. Eles estudam nos mínimos detalhes. E uma das características dessas ideologias é o seguinte, é colocar pessoas em pontos estratégicos. Então, por exemplo, queremos disseminar essa ideologia. Um dos melhores lugares para fazer isso, nas escolas. Então essas pessoas vão fazer o quê? Vão fazer faculdade de pedagogia e vão fazer uma especialidade em alguma das áreas, das especialidades de matérias. Para quê? Para ser professor e aproveitar e disseminar a ideologia. Então, se nós começássemos a parar e pensar, falar assim, nós precisamos colocar também pessoas em lugares estratégicos. Porque nós estamos muito atrás deles. Por quê? Porque nós não pensamos que em algum momento eles iam colocando pessoas em lugares estratégicos e aí vão dominando tudo. Porque eles têm o poder. Então, como igreja, nós precisamos acordar para a vida. A resistência do crente. O mundo a ser resistido. O crente é desafiado a vencer a tentação. 1 Coríntios 10, 13. O diabo, Tiago 4, 7. E o mundo, 1 João 5, 4. Como é que você vence isso? Antes de identificar as características do mundo e qual é o meio eficaz de vencê-lo, é preciso compreender o que o apóstolo João quer dizer com o termo mundo. Como é que você vai vencer tentação? Se você não conhecer a palavra de Deus e não viver um relacionamento com Deus. Se você flertar com o perigo. Entenda uma coisa. Tiago, no capítulo 1, ele vai deixar claro como é que acontece, como é que é o processo até a pessoa pecar. Eu queria fazer só uma ilustração aqui, e o professor na sala de aula ele pode até fazer. Então eu vou colocar essa caneta aqui como se fosse o topo, o lugar aonde chega, certo? Mas digamos que aqui seria o último patamar,
certo? Então você tá aqui. E aí você tá diante da tentação. E aí existem coisas que vão alimentando você para poder ceder à tentação. Se você não cortar, e é por isso que existe a vigilância, por exemplo, uma pessoa tem tendência de se irar. E ela tá num ambiente onde tem alguém fazendo alguma piada contra ela e tudo. O que ela precisa fazer? Ela precisa resistir, dizer, não, eu sou forte, eu vou aguentar. O que vai acontecer? Se ela continuar lá, ela vai chegando perto do ponto limite. E veja que o pecado vai estar aqui. Aqui é a consumação total. Mas existe um limite. E ela vai. Quanto mais ela se aproxima, mais perigoso fica. Então chegou um momento que ela chegou no limite. Quando ela chegou no limite, ela já não consegue mais se segurar. Então ela vai dar lugar, vai se irar e vai pecar. Então o que ela tem que fazer? Enquanto ela ainda está numa distância, no sentido de tá sendo tentado, mas ainda não tá tomado por aquele ímpeto de ceder à tentação, ele tem que vigiar saindo. Saindo. Aí ele consegue ou ela consegue vencer. Então nós temos um limite. E depois tem o pecado em si, quando ele é consumado. Mas se você chegar no limite, você não consegue mais se controlar. Então você precisa de um relacionamento com Deus para você poder não ficar vivendo, né? Tem que sempre... tem uma coisa que começa a maquinar na cabeça, você tem que desfocar naquele pensamento, tentar pensar em outra coisa, fazer outras coisas para que você não venha a ser tomado por aquilo. Porque senão você chega ali e depois que você chegar naquele ponto, você não consegue mais voltar. E aí, não tem jeito, você vai pecar. Você vai ceder à tentação. Então nós temos que ter muito cuidado. Então vamos definir o que é mundo? A palavra mundo na Bíblia tem algumas variações, mas aqui vem do grego cosmos, que literalmente quer dizer algo ordenado, e que aqui assume também a relação com o sistema ordenado ou ainda sistema mundano. Então veja que alguns textos estão falando de mundo como sistema. Esse sistema representa muito bem o espírito do anticristo, cuja principal marca é a de ser contra tudo que se chama Deus. E não é o que está sendo defendido hoje? Tudo que se tem a ver com Deus está sendo defendido contra. 2 Tessalonicenses 2,4. Ou seja, este mundo é inimigo de Deus, de seu povo e de sua palavra. Portanto, este é o mundo a ser resistido pelo crente fiel. Qual é o mundo que nós temos que resistir? O sistema. Que se opõe a Deus, ao povo de Deus e à sua palavra. Então não fique espantado se rejeitam você. Você é crente? Te isolam. E aí nós procurando aceitação, nós cedemos ao que eles fazem para poder ser aceito. E nós não temos que ser aceito por eles, nós temos que ser aceito pelo Senhor. Não importa o que nos rejeita, o que importa é que o Senhor nos aceitou. Então, ainda que sejamos rejeitados pelos homens, não seremos rejeitados por Deus se estivermos debaixo da sua vontade. 2. Um mundo sem fundamentos. Qual a característica do mundo atual? De que forma a fé cristã é testada e desafiada atualmente? A respeito desse tempo, o sociólogo e filósofo Zygmunt de Bauman, tá? Mais ou menos aí essa tradução, caracterizou a pós-modernidade como sociedade líquida. O que é isso? Cuja marca principal é a fluidez. Não tem solidez, é fluidez. Isto é, não solidez das relações, em seus mais variados aspectos. Então não tem nada fundamentado, algo firme, resultando assim na falta de comprometimento e relacionamento sem profundidade descartáveis. Então as pessoas falam e não cumprem. Os relacionamentos são superficiais. É por isso que você vai ver relacionamentos aí do lado de fora que duram o quê? 1 mês, 15 dias. Anunciou que tá namorando, daqui a pouco noivou, daqui a pouco casou, 3 meses depois tá separado. Por quê? Porque não tem profundidade. É algo superficial. Não importa. É apenas para satisfazer o momento. Satisfez, terminou, acabou, pronto. As pessoas hoje, infelizmente, vão ter relação sexual com pessoas que às vezes ele não sabe nem o nome, ela não sabe nem o nome. Quando terminou, qual era o nome dele? Não sei. Qual era o nome dele? Isso não importa. O que importa foi o momento. Irmãos, Deus não nos fez para ser usados como copos descartáveis. O homem deve se entregar para a sua própria esposa, a esposa deve se entregar para o seu próprio marido. É isso que a Bíblia ensina.
essa relação sexual é agradável ao Senhor. Qualquer outro tipo de relação fora desse padrão é contrário ao que Deus estabeleceu. E se a pessoa vive isso, ela vai viver uma falsa ilusão. Pode ser que naquele momento pareça prazeroso, mas ela vai perceber que a vida dela tem um vazio muito grande. E esse vazio chama-se vazio de Deus. Porque Deus não nos criou para viver desse jeito. Então é uma sociedade que não tem comprometimento e relacionamentos de profundidade e descartáveis. Nesse contexto, a instabilidade e a ausência de fundamentos sólidos, a doutrina cristã é colocada à prova o tempo todo, porque a doutrina cristã vai na contramão do que eles propagam. Aliás, isso foi previsto pelo apóstolo Paulo ao falar de um período por ele chamado Tempo Trabalhosos. Eu tenho aqui no canal, inclusive, uma exposição bíblica que fala da segunda carta de Timóteo, do capítulo 3 em diante, versículo 1 em diante. Então, isso não é fácil. Isso não é uma coisa que é fácil. Quando você lê, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do 1, só que nós vamos ler na NVI, na NVT, tá bom? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas. Sabe o que é isso aqui? Egocentrismo. Você tá vendo isso dentro da igreja. Pessoas que só pensam em si. Ela idolatra a sua própria vida, o seu próprio ministério. Ela está pronta para fazer o que for necessário para que ninguém faça ela perder o lugar ou as oportunidades. Não é que ninguém quer tomar o lugar dela, mas ao chegar mais alguém que tem o mesmo ministério, está ameaçando a performance dela, porque às vezes ela tinha oportunidade para cantar em todo culto e agora tem que dividir com a outra pessoa. Então isso é o quê? Alguém amante de si mesmo, certo? Isso não é só quem canta, quem prega e outras coisas mais. Vamos lá. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. As pessoas fazem tudo por causa do dinheiro. Nós estamos vendo um caos no nosso próprio país por causa de amor ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas. Pessoas orgulhosas, elas se acham melhores do que os outros. Isso não condiz com a vida cristã. Mas tem cristãos sendo tomados por essas coisas. Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanas. O pai criou, a mãe criou, cuidou, alimentou, sustentou. Aí o filho olha e joga na cara dele. Tu me fez porque você quis, problema seu. Mais do que a sua obrigação. Só que aí quando o filho faz isso, ele vai diretamente contra o mandamento de Deus. Honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Aí algum filho desavisado dá uma risada e fala assim: eu tô vendo gente fazer isso aí e não tá dando nada. Ué, mas quem foi que disse que seria só prolongar os dias na Terra, teria a ver só com longevidade de vida? Você vai olhar pra vida desses filhos que desobedecem pai, desrespeitam pai, maltratam pais, desprezam pais. Porque um filho pode até não levantar a voz pro pai e pra mãe, mas despreza o pai e a mãe de outra maneira. Sabe o que vai acontecer na vida desse filho? Ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele nunca vai ser bem sucedido. Ele pode até conquistar coisas, mas ele vai ter sempre uma perturbação na vida dele. A vida dele vai ser uma vida desajustada. Simplesmente porque ele está quebrando um mandamento que Deus estabeleceu. E isso não é só para quem não é cristão, para quem é cristão não. É para quem não é cristão também. Se ele quebrar esse mandamento, mesmo ele não servindo a Deus, ele está debaixo de uma situação no qual ele está numa desobediência total. Pode olhar, pode não servir a Deus. Se é filho que desobedecem os pais, são ingratos com os pais, a vida dele é uma vida totalmente desajustada. Pode olhar. Ele tem problema de tudo quanto é jeito. Não terão afeição, não terão afeição. Não vão se apegar a ninguém emocionalmente, não perdoarão, caluniarão os outros, não terão autocontrole, quer dizer, falou, já tá agredindo. Serão cruéis, odiarão o que é bom. Não é o que está acontecendo? Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas. Então olha que Paulo não está falando de gente que está do lado de fora. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção.
Fique longe de gente assim, Paulo está falando para Timóteo. Se aparte dessas pessoas. E não é o que acontece? Pessoas com 15 anos, 10 anos, 8 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos e continuam sendo as mesmas pessoas arrogantes, presunçosas, orgulhosas e caluniadoras. Então tem aparência de religiosidade, mas não teve transformação na vida. Jesus não está sendo gerado nessa pessoa. Jesus quer ser gerado, é tempo de se arrepender. O justo diante do deslocar dos fundamentos estruturais da vida remonta aos tempos bíblicos. Salmo 11:3, Abacuque 1:4. Então, aquele que serve a Deus está ali presenciando isso. Portanto, assim como o salmista e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade o são e devem manter firme a sua fé, mesmo em um mundo sem fundamentos sólidos. O que você vai fazer? Diga para o jovem aí, o que você vai fazer? Vai ceder o comportamento para ser aceito por eles? Pela maioria? Não fique com a maioria, fique com Cristo. Misael, Azarias e Ananias. Aqueles que não dobrarem os joelhos serão lançados na fornalha de fogo ardente. Um mundo de gente dobrando o joelho. Eles estão de pé. Da onde o rei estava, provavelmente não dava para vê-los. Foram lá comunicar ao rei. Rei, tem uns jovens aí que vieram lá dos cativos. Eles disseram que não vão se dobrar, não. E que não vão adorar os seus deuses, não. Mandam chamar ele. Chama eles. Bota aqui diante de mim. Quero ver se eles têm coragem de fazer isso aqui diante de mim. Quer ver como é que eles vão se dobrar? Essa parte aqui eu tô só dando uma ilustração. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não adoram os meus deuses? Nem se prostram diante da imagem que eu fiz? Olha só, eu vou mandar tocar de novo o som. Se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente e eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Loucura total de Nabucodonosor ao fazer isso. Loucura total. Ele não desafiou os jovens, ele desafiou o Deus criador do céu e da terra. E a medida de Nabucodonosor estava chegando. Não foi ali, mas o momento dele chegaria. Aonde Deus tira o entendimento dele, ele vai viver no pasto como animal. Para ele aprender que todo poder está na mão do Senhor. E aí o que acontece? Deus dá livramento a Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Azarias e Ananias. Aí Nabucodonosor faz um decreto que todos deveriam adorar o Deus, porque foi para a glória do nome do Senhor. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus não faz nada para glorificar homem. Deus faz para glorificar o seu próprio nome. 3. A vitória que vence o mundo. O apóstolo João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas afinal, o que é esta fé capaz de vencer o mundo? Qual é o seu significado e como o crente deve utilizar-se dela na tarefa de resistir ao mundo atual, junto de seus ventos de doutrina? Então, que fé é essa? Em primeiro lugar, não se trata de qualquer fé. Aí você vai falar assim, mas pastor, tem várias fés? Aí vai botar no plural? Não, tem uma fé com vários aspectos. Certo? Uma fé. Vários aspectos. Aspecto salvífico. Aspecto de fé como dom. Certo? Aspecto de fé como fidelidade. É nesse sentido. Mas é uma fé. Uma só fé. Vários aspectos. Certo? Não é a fé subjetiva, pois o apóstolo é objetivo em dizer a nossa fé é a fé dele. Que remonta ao texto de Judas, que incentivando seus leitores, disse que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor Jesus é o autor desta fé. É ela, e ela é dada por Deus aos crentes. Porque através da graça de Deus, nós podemos dizer sim ao convite da salvação. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, mas você só consegue expressar essa fé porque o convite da salvação chega até você. E esse convite da salvação veio por meio da graça. Em segundo lugar, esta fé oferece condições ao crente para que resista aos constantes ataques de seu adversário. Paulo compara a fé a um escudo com evidência clara de que ela cumpre um papel de defesa aos ataques do diabo.
Porque quando você confia em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, você não esmurece, você não desanima, você não quer abandonar. Efésios 6,16. O escritor aos Hebreus afirma que a fé oferece firmeza e garantia ao crente em todo o tempo, em todas as circunstâncias. É por isso que é importante preparar os nossos jovens, adolescentes, os adultos, os anciãos, os novos convertidos, o que é a vida cristã. Porque quando as batalhas se levantarem, eles não são surpreendidos. Mas aí pega uma geração que está sendo ensinada através de mensagens e mais mensagens. Que você vai vencer, que você vai ter vitória, que você vai ser isso, você vai conquistar, vai acontecer. E aí não se ensina que vai ter luta, que vai ter prova, que vai ter vento, que vai ter dificuldade. Que às vezes vão te rejeitar, que vão se opor a você, que vão te jogar pro canto. E aí quando vem isso, as pessoas se espantam. E aí o que acontece? Eles se escandalizam e abandonam a fé. Então nós temos que ser preparados. Vamos falar de vitória, mas vamos falar de luta também. Eles falavam bastante das lutas no Novo Testamento. Após o salmista perguntar sobre a condição dos justos enquanto vê os fundamentos da terra serem abalados, ele declara a soberania de Deus e o seu controle sobre tudo que ocorre na terra. Está no Salmo 11, versículo 4. Sendo assim, a fé é a arma adequada para o crente resistir os ventos atuais da doutrina, mantendo-se firme sobre a rocha que é Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa confiar. O aspecto salvífico foi quando você aceitou Jesus. Mas agora tem um aspecto de confiança, a nível de você confiar que Deus prometeu e Ele está cumprindo a sua palavra. Te protegendo, te guardando, te livrando, te ajudando, te firmando na verdade, fortalecendo a sua própria fé. Paulo, escrevendo suas cartas, fala que está orando para Deus fortalecer a fé daqueles leitores dele, para firmar eles na verdade. Sim, porque é importante. Tópico 3. Ame o Senhor, ame a sua palavra. Tem gente que diz, eu amo a Deus, mas não estuda a Bíblia. Não medita na Bíblia. Então como é que pode? É por isso que tem aqui, ó, o curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Eu tenho colocado aqui para vocês, para mostrar para vocês, está aí, ó. O link está na descrição, você pode adquirir, o valor é um valor acessível, você deixa de fazer 2 lanches, você adquire o curso, é um investimento para a sua vida. Mas aí as pessoas não querem estudar a Bíblia. Ah, mas eu não estudo a Bíblia porque eu não sei. Eu não entendo. Então tá aqui a ferramenta para você entender. Tem mais de 600 vídeos aqui no canal gratuitamente para você assistir. Mas se você quiser um método, tá aqui. Então invista na sua vida. Eu tenho investido, eu tenho precisado investir. Tem que comprar livro, comprar material para estudar, não tem jeito. Então você vai precisar investir. É importante que você entenda isso. Ame o Senhor, ame sua palavra. Criados para amar, Deus que nos criou para amar. Dentre as virtudes apresentadas na palavra de Deus, o amor é a mais nobre e sublime. Deus é amor. Entretanto, a Bíblia ensina que o amor deve ser empregado na direção correta. Caso contrário, seus efeitos serão desastrosos, como o amor ao dinheiro, que traz consigo males e dores, ou quando o homem é amante de si mesmo. Só que essa forma aqui de amar é amor humano, é amor carnal. Não é o ágape de Deus. Não é o fruto que o Espírito Santo produz, chamado amor. Aqui é o amor como uma afeição, como uma obstinação. A pessoa quer, né? Amor ao dinheiro, tudo pelo dinheiro. É diferente. A expressão afeição é usada para demonstrar a pureza e a força do amor, pois indica a forte inclinação para algo, capaz de levar uma pessoa a abrir mão da sua própria vida em favor do outro. 1 Tessalonicenses 2,8. O amor é condutor das boas ações humanas, ele determina a direção a ser trilhada. Então aqui nós estamos falando do amor de Deus, aquele amor que Deus produz em nós quando nós estamos na sua presença e buscamos que o Senhor produza em nós o fruto do Espírito. O homem foi criado para amar a Deus, entretanto o pecado desvirtuou esse propósito, levando a desviar-se do seu amor, ou seja, o homem deixou de amar a Deus para amar a si mesmo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. O inimigo, ele não vai tentar um cristão que tem conhecimento ou que conhece de certa maneira a palavra de Deus em amá-lo, o diabo mesmo.
Porque ele nunca vai conseguir isso. Mas o que ele faz? Ele tenta a pessoa para amar a si mesmo. Se engrandecer, se gloriar em si mesmo, se envaidecer. Ah, eu sou bom mesmo, né? Sou bom. E aqui eu não estou condenando e nem estou dizendo que é errado você reconhecer aqueles que trabalham entre vocês. Falar do trabalho, homenagear, honrar, isso não tem problema. Não tem nada de errado, isso não é idolatria. Mas o problema é a pessoa se achar autossuficiente. Achar que o que ela está fazendo na força do seu braço. É como eu, estou aqui no canal. O canal agora no mês de abril vai completar 4 anos de ensinos sem interrupção. 4 anos dando aula de escola dominical e depois entrou aí o Entende Tu. Antes era Expondo as Escrituras, mas enfim, exposição bíblica da palavra. Tá aí. Aí eu vou... porque é o meu trabalho. Que eu cheguei aqui com o esforço das minhas mãos. Não, irmãos. O Senhor me deu esse canal para eu administrar. Eu sou mordomo. Eu sou um servo que estou aqui para trabalhar para o Senhor. E que o Senhor possa recompensar segundo a vontade dele. Mas eu não tenho condição de dizer o trabalho é meu e eu faço como eu quero, do meu jeito. Não. O Senhor vai me orientando. O Senhor vai me orientando. Vai vir nas aulas, vai vir nos trimestres. Eu vou tentando modificar alguma coisa para poder se adaptar e ficar melhor. Algumas coisas eu vou permanecendo, outras eu vou tirando, porque a gente percebe que não tem um bom funcionamento, então a gente tira. E assim vamos fazendo, porque eu quero trazer o melhor possível para que vocês possam aprender. Então o homem foi criado para amar, mas o pecado desvirtuou isso. Em Cristo o homem tem todas as condições para amar e redirecionar o seu amor a Deus. Romanos 14:8. 2. Ame o Senhor. Então o homem foi criado para amar, o pecado desvirtuou isso, mas em Jesus nós podemos voltar a amar e o amor, ele é produzido em nós através do Espírito Santo. Ame o Senhor. O texto de Deuteronômio 6:5 serve como referência quanto à forma adequada do ser humano se relacionar com o Criador. O próprio Senhor Jesus reverberou essa ordem em Lucas 10:27. Para você poder compreender melhor, eu vou colocar aqui Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5. Que diz assim: ame o Senhor seu Deus, está na Almeida Revista Corrigida. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, ou de todo o teu entendimento. Então, a ordem é: ame o Senhor por completo. Tudo em você ame o Senhor. Em o Novo Testamento há incentivo ao amor a Deus e a Cristo sobre graciosas promessas. Romanos 8:28. 1 Coríntios 2:9, 8:3, Efésios 6:24. O salmista afirmou que os que amam a Deus têm a garantia da sua eficaz proteção, fazendo triunfantes nas mais diversas batalhas. E isso não quer dizer não passar por lutas. Ser triunfante, ser vitorioso na Bíblia, não fala de ausência de lutas. Fala de passar nas lutas e continuar firme, avançando. É disso que fala. Portanto, o amor de Deus é também uma forma de resistência aos ataques das tendências atuais das falsas doutrinas, pois o crente que ama o Senhor lutará intencionalmente por agradá-lo, inclusive rejeitando todo tipo de desvio da verdade e da sua palavra. Lembra quando a mulher de Potifar propõe a José para deitar com ela? José diz para ela assim: como pecaria contra o meu Deus e ao mesmo tempo contra o meu Senhor? Tá falando de Potifar. Então José ama a Deus. E por amar a Deus, ele diz: eu não posso pecar contra Deus. Eu o amo. Quando você reconhece o que Deus fez pela sua vida, isso vai evidenciar ainda o seu amor por ele. Por quê? Porque você reconhece que você não tinha nada a oferecer. Eu não tinha nada a oferecer. E ele quis nos salvar. Ele nos deu a oportunidade de salvação. Já que eu não merecia e ele quis me salvar, eu o amo. Olha aqui, ó. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu tô falando e me vem na minha mente, o Espírito Santo vai fazendo você lembrar daquilo que você estuda, tá? O Espírito Santo não vai te fazer lembrar daquilo que você nunca... Porque ninguém lembra do que nunca viu. Certo?
Não adianta eu querer me apoiar, não, o Espírito Santo vai me revelar, não vai revelar nada se você não quer estudar. Ele vai te lembrar, ou vai te iluminar a sua mente. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Eu tenho esse salmo aí, a gratidão do salmista pelo livramento do Senhor no canal. Eu tenho aí, Salmo 116. Ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aí ele continua, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista ama ao Senhor por causa de tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Por quem Deus é e pelo que Deus fez. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. 3. Ame a sua palavra. Além do amor a Deus, o amor à sua palavra é também um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer as tendências atuais das falsas doutrinas. Inclusive, você só vai conhecer a Deus através da palavra. Então, se você não estudar a palavra, você não tem como amar a Deus. Então, através da palavra, você pode enfrentar, resistir e vencer as tendências atuais das falsas doutrinas. O salmista declarou o seu amor pela palavra de Deus, Salmo 119, 97. E conforme o seu próprio testemunho, os resultados desse seu compromisso com a verdade são meditar na palavra de Deus em todo dia, versículo 97. Porque o Salmo 119 é uma exaltação à palavra de Deus, tá? Desviar os seus pés de todo caminho mau, versículo 101. E aprender a aborrecer e rejeitar todo falso caminho, versículo 104. Entenda uma coisa. Quando você tem um relacionamento de fato com Deus, você aborrece o que Deus aborrece e ama o que Deus ama. Então não tem como você amar o mundo e aborrecer pessoas. Não estou falando de condutas de pessoas, e sim as pessoas. Porque Deus, presta atenção, não tem como você amar o mundo e aborrecer pessoas. Por quê? Porque Deus aborrece o mundo, mas ele ama pessoas, não as condutas delas, mas as pessoas. Então você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que aborrecer o sistema mundano e você precisa amar pessoas. Aí você vai estar no caminho de Deus. A partir das palavras do salmista é possível perceber que, além de outras garantias, o amor pela palavra de Deus possibilita a identificação dos falsos caminhos. Porque quando você estuda, você vai olhar e falar assim, a palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus condena aquilo. Evitando o erro, a fim de agradar a Deus, que deve ser amado acima de todas as coisas. Você tem que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito cuidado para não colocar as coisas que nós fazemos na obra acima de Deus. Então, às vezes, a pessoa prega, ela coloca o ministério da pregação acima do próprio Deus. O ministério de louvar acima do próprio Deus. O ministério pastoral acima do próprio Deus. Não. Deus está acima disso tudo. Seu amor por ele tem que ser acima disso tudo. Conclusão. O diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja, com o intuito de promover o seu enfraquecimento espiritual. Percebe-se também que as suas formas são atualizadas, tá vendo? São coisas que ele já fazia lá atrás, mas que ele vai atualizando, conforme o tempo. O que impõe à igreja o desafio de identificar as tendências, aqui é identificar as tendências atuais das falsas doutrinas. Então, se você é uma pessoa alienada, se nós nos comportarmos como um tatu, dentro do buraco, quero saber de nada. Como é que nós vamos saber o que é, quais são os ataques que o inimigo está aí, ó, orquestrando? Os pais, para proteger os filhos, às vezes eles estão lá, verificando as programações. Crianças, está olhando primeiro o que está assistindo. Quantas mães aí cristãs, quantos pais cristãos, pai cristão, eles acabam descobrindo que o filho estava começando a querer assistir um desenho inapropriado para ele, que serve a Deus. Que às vezes está estimulando a criança a odiar alguém, a odiar autoridades. Tudo isso é disseminado aí por meio de desenhos, séries, filmes, novelas. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. Essa lição apontou que atualmente a pós-modernidade representa a essência desses desvios e que somente por meio da fé genuína é que o crente resistirá aos ataques deste tempo. Você precisa confiar no Senhor. Crer.
A igreja deve fortalecer na fé, tá vendo? Renovar o seu amor para com Deus e a sua palavra. Então, qual é o segredo aqui? Vamos usar esse termo? É se fortalecer na fé, renovar o amor a cada dia com Deus e pela sua palavra. Então, leia a Bíblia, medite na palavra, estude, compreenda, aplique. Estude a palavra com a intenção de aplicar na sua própria vida, de praticar. Ouça pregações com esse intento. Ouça ensinos de escola dominical com esse intento. Participar de uma aula só por participar não vai mudar nada. Tem gente que entra ano e sai ano e continua a mesma pessoa porque ele não estuda para praticar. Ele apenas quer conhecer. Conhecer sem prática não existe. Não faz nenhuma diferença. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Ah, pastor, deixa eu só dar uma pausa aqui. Talvez você diga assim, mas conhecer sem praticar não tem resultado? Não. Use o lema de Esdras 7:10. E Esdras propôs no seu coração conhecer, que era entender, tá? Praticar, só para depois ensinar. Quando você pula a prática, seja você professor ou não professor, pregador ou não pregador, a sua vida espiritual vai mal. Porque não adianta só você querer conhecer sem querer praticar. E tem gente que quer conhecer para ensinar, conhecer para ensinar, conhecer para ensinar. Pratica, senão você vai perecer. Mais cedo ou mais tarde você vai ceder. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição, lição de número 11, 17 de março de 2024. A doutrina deve fazer parte do culto. A doutrina deve fazer parte do culto. Na lição de adultos, nós vamos tratar também da temática. É interessante que quando falou aqui, aí eu me lembrei. A lição de adultos, só para você poder saber desse trimestre. Estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. E aí a lição de número 11 também vai tratar do seguinte, o culto da igreja cristã. Olha aí, tá vendo? Então você pode até assistir a aula de adultos, que já vai te dar uma base também, porque também vai tratar de culto. A doutrina deve fazer parte do culto. E aí na lição de adultos vai ser o culto da igreja cristã. Tá vendo? Tá aí, ó, juntinho. Interessante. E não se esqueça, exposição de Efésios 4, 11 a 16. Tá? Assista, vai te ajudar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de divulgar o canal, ativar o sininho das notificações, se inscrever, dar o seu like, comentar o que você achou da lição de hoje, de que lugar do Brasil você está assistindo, tá bom? Faça isso. Também quero lembrar você o canal Mulheres de Fé, dicas e devocionais com Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Já tem publicação no canal, graças a Deus, o canal já está com publicação. Vá lá assistir, se inscreva, mande para outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser bênção. Ore por mim e por ela, nós precisamos de oração, por filhos, netos, família de modo geral. Nós precisamos de oração, tá bom? E eu também quero deixar para vocês aqui também, já falei aí do baixar, então eu não vou repetir mais isso, tá? Agora você também pode baixar tudo no único lugar sendo membro do canal. Tem aí o botãozinho Seja Membro no YouTube. Você pode clicar nesse botão, escolhe o plano que melhor te agrada e aí você vai baixar tudo na aba Comunidade. Você vai lá, rola a tela, procura a lição. Ah, é a lição 10, vamos procurar. Procurou, clica lá no link, vai baixar diretamente para o seu celular ou para o seu computador o PDF. Você não precisa ir no meu site nesse caso, através do Seja Membro. Bom, antes da oração, quero lembrar você pode semear no meu Ministério de Ensino. Abra o seu aplicativo do seu banco, acesse a área de Pix, lê QR Code, e aí você faz a leitura aí desse QR Code, ou você faz a leitura aqui da chave, ou você usa a chave Pix, que é o meu e-mail aqui. Vai em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês. Aqui no canal nós temos o programa Entendes Tu Que Lês, EBD Comentado Online e Teologia e a Vida Cristã. Então, pastor, não posso fazer, não tem problema. Ore por mim, me ajude em oração, mas se você puder e quiser, se você quiser ser liberal, que Deus possa usar a sua vida, tá bom? Nesse momento vamos orar, eu quero agradecer você. Ó, tem mais um livro aqui, ó, e-book, é um e-book digital, em PDF, Perdão entre Casais. O link também tá na descrição. Tudo que você precisa tá na descrição. É só você rolar a tela aí na descrição, você vai ver vários conteúdos
que você pode aproveitar. Então, nesse momento, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais uma lição. Eu quero apresentar também os nomes que estão aqui nesse caderno, representando os pedidos de oração. E até a próxima lição. Na próxima tela, eu vou deixar vídeos de recomendação e vou deixar um vídeo também de recomendação do canal Mulheres de Fé, Dicas e Devocionais. Então, você pode assistir, clicar, tá? Assistir lá e também se inscrever. Não deixe de fazer isso. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Quero te agradecer por mais um programa, Senhor. É mais uma etapa cumprida. Não parece, mas é. Talvez alguém possa olhar e dizer, é só sentar e gravar, e tu sabe que não é assim. Como alguém pode dizer, é só sentar, ler a revista e dar aula. Eles também sabem que não é assim. Então, Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que ajude cada professor, cada professora. Dá graça, dá força, dá ânimo, sustenta, Senhor. Não deixa parar, não deixa desistir, não deixa se prostrar. Também toma os alunos, que eles tenham sede da Tua palavra, que eles tenham desejo de aprender, que haja uma mobilização daqueles que não vão para a escola dominical, que eles possam se sentir incomodados, Senhor, e passem aí. Que aqueles que vão, Senhor, possa fazer, Pai querido, falar bem da escola dominical, convidar os que não vão, Senhor. Porque quando alguém que participa convida aquele que não participa, é bem diferente do que só o pastor falar do púlpito da igreja, o superintendente. Ah, Senhor, mobiliza o Teu povo para incentivar outros a participarem também da escola dominical. Senhor, nesse momento, eu quero pedir ao Senhor pelas vidas que estão contidas aqui nesse caderno, por cada causa. Eu quero pedir por essas pessoas que estão orando junto comigo agora, apresentando alguma causa ao Senhor. Eu quero apresentar causas, Senhor. Pessoas que precisam ser libertas. Libertas da bebida. Libertas, Senhor querido, dos vícios. Pai querido, Pai amado. Pai querido, Pai amado, das drogas. Da prostituição. Libertos da jogatina. Pessoas que precisam, Senhor querido, serem libertos para vir para a Tua presença, Senhor. Pessoas que precisam de cura. Cura do corpo físico, cura das emoções, ansiedade, síndrome do pânico. Pai querido, depressão. Pessoas que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Eu clamo nessa hora. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa visitar cada pessoa, cada necessidade. Senhor querido, que o Senhor continue nos abençoando. Toma os membros do canal. Toma os inscritos do canal. Permita que o canal cresça. Permita que pessoas, Senhor, divulguem o canal. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor. Que aonde eu não possa ir, que esse canal possa chegar através dos vídeos, Senhor. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até agora, certo? Na próxima tela eu estou deixando vídeos de recomendação. Aqui no Rio de Janeiro tá muito quente e o ventiladorzinho não está dando conta. Mas Deus vai abençoar e vai mudar o cenário, eu creio. Um dia o cenário muda, porque o nosso Deus é um Deus que muda circunstâncias, situações. Mas nós não podemos parar. Então, você que é professor, você que é professora, você que é obreiro da casa do Senhor, você que é pastor, você que é evangelista, presbítero, diácono, diaconisa, você que está servindo ao Senhor, não desista. Vamos continuar. As lutas vêm. Mas a graça do Senhor nos capacita a ir até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém.